Isto é, do ano 2000 para cá. Lembrando, no ano 2000, o campeão gaúcho foi o Caxias. Eu vou te dizer assim, ó, no auge da minha isenção, porque falando muito sério, eu, embora seja gremista, né, eu não gosto de ficar falando com clubismo. Lembro com muito carinho do Grêmio de 2018, que tinha Maicon e Arthur juntos na volância, mas, para mim, o melhor campeão gaúcho que ganhou, assim, realmente sobrando demais, foi o Inter de 2008. Aquele Inter tinha o Nilmar, né, o Tyson, tinha o Magrão, tinha o D'Alessandro. Era um time que sobrava. Era um time de outra categoria. De 2009? Era 8 ou 9, agora não me lembro direito. Eu acho que era 2009, os 2 anos meteu 8-1 na final. Os 2 anos meteu 8-1 na final. Um contra 2009 é 8-1 no Caxias. E 8 no Juventude. Então, pra mim, esse time aí, que é basicamente o mesmo desses 2 anos aí, foi o melhor, assim, que eu vi, porque a diferença em relação ao Grêmio era muito grande. O Grêmio de 2018 era muito bom, ele atropela o Inter na Arena, faz 3-0, mas era um Grêmio também que se baseava muito nos volantes, que acabei de citar, Arthur e Maicon, e eu lembro que no jogo da volta no Beira-Rio, aquele Grenal foi da semifinal, ou das quartas, não foi da... Quartas de final ainda. Pode ser. O Grêmio não tem nem o Maicon nem o Arthur. E aí a dupla de volantes é Cícero e não me lembro quem era o outro. E aí o Grêmio sofre no Beira-Rio, toma um 2-0 com o Inter apertando até o final. E acho que o Jeromel não joga esse jogo também. Porque talvez. tinha um dado da época que Jeromel e Kahneman não sofriam gols em Grenal. Pode e ser. nesse jogo o Kahneman faz um pênalti e eu tenho quase certeza que o jogo do Beira-Rio o Jeromel não joga. Pode ser. Mas assim, era um Grêmio muito bom, portanto, mas eu acho que a diferença entre Grêmio e Inter em 2018 não era tão grande quanto era lá em 2008, 2009. Teve um gauchão também bem tranquilo pro Grêmio por conta da qualidade, que foi o gauchão de 2001. Eu tava pensando nesse time aí. O ano de 2001 a gente fica sempre como ano... Era aquele baita time do Baita time, a gente Do sempre... Tite. Do Tite. A gente pensa sempre no Incrível, Grêmio... cara. Incrível, daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão de que os melhores foram treinados pelo Tite. Porque esse Sim. referido pelo Bruno é o Tite. E aquele time, lembra da escalação? Não, o do Bruno é o do Inter, né? O Bruno falou do Inter. Ah, tá. Os dois são do Tite. 2018. Olha, não é de se duvidar que os dois foram do Tite, porque é o seguinte, a gente fala muito de Copa do Brasil 2001, que realmente foi fantástico, o Grêmio na Copa do Brasil. Só que o gauchão daquele ano, que fica em segundo plano, é um gauchão que o Grêmio passeia. O Inter tá num processo de transição, o Inter termina o ano de 2000... Era o Inter do Zé Mário ainda? Não, era Cláudio Duarte, num mandato tampão, antes de entrar Carlos Alberto Parreira. Parreira treina o Inter em 2001. Antes de entrar o Parreira, vem o Cláudio Duarte, antes do Cláudio Duarte era o Zé Mário. E era um Inter totalmente assim, meio desmobilizado, sem reforço. E o Grêmio não faz a final com o Inter, o Grêmio faz a final com o Juventude. Isso. Aliás, o Juventude de 2001 é melhor que o Inter de 2001. O Juventude era o segundo melhor time aqui do futebol gaúcho. E o Grêmio tranquilamente... 3-0 em Caxias e 4-0 em Porto Alegre. Exatamente, exatamente. Nossa, achei que tinha empatado em Caxias, então foi Não, 3-0 lá. Porque aquele time tinha Derlei, tinha 3 zagueiros, trabalhava com 3 zagueiros, né? Aquela decisão foi depois da decisão da Copa do Brasil? Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. Tá, isso me interessa aqui, porque o Roger participou do último jogo da Copa do Brasil, mas foi o único que ele participou porque ele estava machucado. Era o Galvão. Então aquele time era Derlei, Marinho, Anderson Polga e Mauro Galvão. 3 zagueiros. Os alas eram o Anderson Lima e o Rubens Cardoso. Isso. Aí no meio-campo vinha Eduardo, o garoto com apenas 18 anos, Eduardo jogava Costa. muito, Eduardo Costa, Tinga e Zinho, Isso aí. Luiz Mário e Marcelinho Paraíba no ataque. Olha que time, Pô, meu. agora, pensa... Eu não vi esse time junto, mas os jogadores... Guardem esses nomes. Esse time é muito qualificado. Guardem esses nomes. De maneira E artística. aí, sabe qual foi o legado desse time? Pegaram a escalação direitinho? O legado, não vou comparar um com o outro, mas é o legado, tá? O legado desemboca em 2002. Marcos, Lúcio, Edmilson Roque Júnior, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, que é o Eduardo Costa, Kleberson é o Tinga, o Zinho é o Rivaldo, o Luiz Mário é o Ronaldinho, o Marcelinho é o Ronaldo, com a diferença que não tinha centroavante esse time. Porque começa o ano com o Varley e aí é trocado pelo Luiz Mário. E o time de 2001 é uma inspiração do Filipão, pouca gente sabe disso. Sim. É uma inspiração do Filipão, dito pelo próprio Filipão. Tanto que convocou o Polga. E, Pra aquela Copa do Mundo. e pro Chegou a jogar ciclo, uma partida. e pro ciclo de eliminatória convocou Eduardo Costa, convocou Tinga e convocou Marcelinho Paraíba. É. Mas o time de 2018... O Mol só viu o Polga jogar a Copa Seg, né, mano? Exatamente. Não joguei contra ele, eu acho.
Eu acho que eu não joguei contra o Teco só. Mas o time de 2018, ele é muito interessante porque... Claro, o time de 2001 tem muitas qualidades. Eu não vi a maioria jogar, mas o time de 2018, ele tem Jeromel e Kahneman no auge da sua parceria. O Marcelo Groi, que foi o último goleiro estabelecido no Grêmio. Tinha a dupla que o Bruno já citou, de Maicon e Arthur, que se entendiam muito bem juntos. Um Everton Cebolinha a caminho de se tornar o melhor jogador do futebol brasileiro, que pra mim ele foi em 2019, mesmo com o Flamengo do Quarteto Fantástico. O melhor jogador tecnicamente daquele ano era o Everton Cebolinha. E tinham os Operários, que potencializavam os melhores jogadores. Um dos melhores, né? Tem o Luan também, né? O Luan que tinha recém sido Rei da América. Mas Edilson... até na final joga o Léo Moura, mas... Bruno Cortez, nesse ano, o Jael, como operário, o que o Jael potencializou os companheiros e... Contra o Inter na arena, ele faz um gol de falta. E dá uma assistência de ombro, né? As contribuições... O pessoal veio. O pessoal veio. Contribuição aqui do nosso amigo todo, conhecido de todos, o Cal El, gremistaço. O Cal El, que é um gremistaço, diz que o Jeromel não joga no Beira-Rio e sim o Bressan. Arthur estava retornando de lesão e ficou no banco, entrando no segundo tempo. Mas eu lembro, eu fiz o jogo Grêmio Brasil. É bom de memória. Cauel é excelente. Eu fiz o jogo Brasil de Pelotas e Grêmio em Pelotas. Foi um passeio do Grêmio, cara. Foi jogo de ataque contra a defesa. 4x0, não foi? E aí o Arthur. Acho o Arthur que foi 3x0 em Pelotas e 4x0 aqui. O Arthur botou aquele jogo no bolso, era uma coisa de assim, ó. Foi o jogo que eu lembro que eu falei assim, pô, esse cara, a convocação tava pra sair. Klemer, né? Do Klemer, isso. Esse cara tem que ir pra Copa, é o jogador que falta pro Tite. O Arthur quase foi pra Copa, o Tite... Sim, ele perdeu a disputa pro Fred, que foi aquela disputa que os gremistas eles criticavam muito, que o Luan poderia ter ido, foi o Tyson, o Arthur poderia ter ido, foi o Fred. Mas era um time que... Luan e Tyson, assim, nada a ver os dois com característica, né? Os dois jogariam no mesmo lugar. É aquela 23º lugar que não entra em campo. Agora, o Arthur, pra mim, muito melhor do que o Fred. Mas olha só... Não que o Fred seja ruim, bom Só- jogador, o Fred. É que na época ele tava no Manchester United, né? Então, falasse, né? sempre pesa isso. Né? Tu fala, esse time foi campeão em 2018. 2018, tá. Esse era um baita time. Mas eu vou te dizer uma coisa, o time de 2001 era melhor. Eu acho que era melhor também. Ele era mais completo. Era mais Também acho. Ele tinha o Zinho, tinha o Tinga voando, Marcelinho voando, E- o Eduardo Costa jogando muito, E tu dizer que o aquela... Galvão, Exato. o Derlei, O Galvão, 40 anos. rapaz, jogava demais na lateral Fazia muitos direita. gols de falta, né? Muitos. Gilberto tava naquele time, não. Não. A fase do Foi Luiz depois. Mário também foi... O Luiz Mário voando, a melhor fase Voando, dele. melhor fase dele. E tem uma coisa daquele time de 2001, que é um negócio muito forte, né? Sim. Servir como inspiração para um pentacampeonato da seleção é um negócio muito forte. É. Muito forte. E para mim o Inter é de 2009, só um detalhe importante. 2008 o time não é treinado pelo Tite, é o Abel. 2009 que é o time do Tite. E aí para mim é o melhor Inter do século. Mas eu Campeão penso... gaúcho. Que jogo que a gente imaginário que a gente O Abel poderia vo- fazer, né? o Abel Grêmio sai de e 2001 volta, isso. contra o Inter de 2009. É que a gente fala muito sobre... Tá em 2007. Pois é. É que é um vai e volta. Logo depois, porque É um vai e volta. o Inter contrata o Galo. Aí o Galo não dá certo, aí ele vai volta e volta. quando, daí? 2007 mesmo. Mesmo ano. Mesmo ano. ainda em 2007. Em 2007. Mas a gente fala muito sobre times dominantes que jogaram muito bem, mas o Silvio perguntou também a questão da nominata. Sim. E por isso que eu me recordo do time de 2012, que é um time que não deu muito certo, até porque o Inter não tinha o Beira-Rio naquele período, até não sei se não tinha nas melhores condições ou se não tinha o Beira-Rio. Eu lembro que era campeão no Centenário. Sim. Mas era um time, e eu fui atrás, com o Rodrigo Moledo e o Indy formando dupla de zaga, com do meio pra frente, Guinazu, Tinga, D'Alessandro, Dátolo, Oscar, Leandro Damião, com o Dagoberto vindo do banco. E eu até na minha cabeça o Forlan também tava nesse time, mas eu acho que o Forlan chega depois. O Oscar é negociado e depois chega o Forlan. Mas era um time que na nominata tinha muito mais expectativa e a realidade não foi a mesma coisa. Talvez por conta da ausência do Beira-Rio. Mas nome por nome também é um time muito qualificado, só que não foi tão dominante. Bom. Mas é que o time lá de 2009, o Nilmar era... Nilmar não tinha. Foi pra Copa, né? 2009 Mas jogava era... muito, velho. Era 2009 bizarro. era... Magrão também jogava demais. Era absurdo. Klemer, 4 zagueiros. Não, era Lauro. Era Lauro. 4 zagueiros, não eram? Bolívar, Índio, Álvaro e Marcão. Tá. Sandro, já era Sandro. Sim. Guinhazu, Magrão, um trio ali. Pra liberar D'Alessandro, Tyson e Nilmar. Só que é o Tyson O Alex já tinha sido negociado naquele... O Alex eu acho que já tinha... O Alex Foi o tinha melhor sido ano pro- dele em 2008, né? 2008, mas em 2009 ele é negociado com o Spartak Moscou e aí Depois ele vem... volta, né? E aí vem o Tyson que assume o lugar do Alex. Ele entendeu? volta pro Corinthians antes, né? Ele é campeão do mundo, sendo reserva do Douglas. Depois Esse volta pro time, Inter, né? lá em 2009, joga um Grenal em Erechim.
O Inter Sim, ganha, se não me engano, começo de 2 do a ano, 1. né? Começo do ano. O Grêmio ataque do Grêmio, contra-ataque do Internacional. O Inter toma a bola na frente da área. E aí, uma tabela do Nilmar com o Tyson, uma tabela de 2 ou 3 passes no máximo, terminou em gol para o Internacional. Foi uma coisa assim, de uma arrancada de trás no contra-ataque das mais impressionantes que eu já vi no futebol, cara. Eu lembro o Tyson lançando o Nilmar e o Nilmar larga. Eu acho que larga até atrás do zagueiro do Grêmio. E chega na frente e faz o gol. O Nilmar é o ano do gol do Nilmar contra o Corinthians, né? Que é um dos grandes gols da história, assim, do Campeonato Brasileiro. E é o ano que garante ao Nilmar a convocação para a seleção e depois para a Copa. Sim. E o Nilmar não é uma injustiça para a Copa de 2010. O Nilmar era um jogador... O Nilmar, para mim, teve uma carreira Mas muito... acho que ele chegou a jogar alguma partida na Copa? Jogou... Ele era o reserva imediato do Jogou Robinho. quase todas. Ele entrou em quase todas. Ele entra contra a Holanda Ele na acaba sendo eliminação. convocado como segundo atacante e o Isso. outro jogador que poderia ter sido convocado na função era o Neymar. E aí Ele ele poderia ter convoca- convocado o Nilmar de centroavante e o Neymar de Aí segundo. Foi o Grafa. Foi o Grafa, o Grafite. Eu acho que o Grafa não era para aquele time nem de característica. É que, na verdade, aquela vaga era do Adriano, Imperador. Aí o Dunga, na última hora, não Adriano. levou o O Adriano. viajou de não levar o Neymar ali. Ele viajou de não levar 10 jogadores. Ele viajou mais e não levar, eu acho que até mais o Ganso. Ganso jogava mais. Porque ele perdeu o O Kaká. Adriano também. O Adriano era melhor Mas que o ele Grafite. explicou no futebol. O Adriano veio do Campeonato Brasileiro de 2009, onde ele foi artilheiro e melhor jogador. Mas ele explicou depois, uns 10 anos depois, que ele tinha feito um acordo com o Adriano. Ó, se tu não quebrar minha confiança, eu te convoco. Aí o Adriano, ele foi alguma concentração que ele não podia ir pra festa, ele foi pra festa e nunca mais foi convocado. Teve isso. Mas o Nilmar, ele carrega muito isso, né? Ele era o reserva imediato do Robinho e poderia ter sido o Neymar. Aí poderia ter convocado o Nilmar de 9, que era a função que ele tinha no Inter. 6h21. Boa lembrança, boa memória de vocês, pessoal. Isso segue no nosso canal de esporte, Esporte Band RS, o nosso canal do YouTube, para que os internautas possam também participar, dando a sua opinião. Porque a pergunta que eu fiz aqui foi: qual foi